Boa noite. A Frente de Mar de Câmara de Lobos vai ser requalificada. A cidade vai ganhar uma nova imagem. Trata-se de um projeto de quase 7 milhões de euros para o concelho, que está a crescer também no setor da hotelaria. Estes são dois temas fortes para o programa Entrevista de hoje, com Pedro Coelho, Presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos. Muito boa noite, Sr. Presidente. Boa noite, Câmara de Lobos ganhou uma nova unidade hoteleira, o Pestana Churchill Bay. Era o hotel que faltava para dar outro estatuto à cidade? Penso que sim. Aliás, o dia 26 de junho deste ano irá ficar marcado na rica história do nosso concelho. É, no fundo, um virar de página. Se eu perguntasse ao Virgílio se era possível ter aquele hotel há 10, 15 anos atrás, o Virgílio certamente iria dizer que não era possível, tendo em conta alguns estigmas que hoje, felizmente, são do passado, e só do passado. Era um espaço, era uma antiga lota, um espaço degradado, que já não funcionava. Quisemos dar vida, cor, num espaço nobre, que é a imagem não só de Câmara de Lobos, mas da Madeira. Muitas vezes a Madeira é vendida lá fora pelas imagens da nossa linda Baía, da Baía de Câmara de Lobos. Damos vida, damos cor, com um projeto que foi bem conseguido, com telha, respeitando a traça arquitetónica das casas do Ilhéu de Câmara de Lobos. Criou riqueza, criou emprego. Cerca de 26 pessoas das 40 são de Câmara de Lobos. É isso que nós queremos, é um virar de página, é demonstrar que é possível, que Câmara de Lobos está diferente, está a atravessar um bom momento em termos económicos, em termos sociais, em termos culturais, e obviamente o número de camas era importante, porque repare que muitas vezes Câmara de Lobos era um ponto de passagem. Os turistas ficavam no Funchal, pernoitavam no Funchal, passavam por Câmara de Lobos, viam as vistas e iam embora. Não, hoje é possível pernoitar em Câmara de Lobos, estar mais tempo naquele espaço, e isso para nós foi importante, foi um dia marcante e que acredito, aliás, temos mais unidades hoteleiras. Não é que o turismo vá resolver todos os problemas de Câmara de Lobos, não é isso que nós queremos. Obviamente queremos mais turismo porque vai gerar mais riqueza e mais emprego, mas foi um momento importante. Falou que a Câmara de Lobos está diferente. Podemos avançar com números para explicar essa diferença? Câmara de Lobos está diferente porque... Em termos sociais, quando fala... Em termos sociais, repare, por exemplo, em 2013 tínhamos cerca de 1.219 utentes que beneficiavam do rendimento social de inserção. Hoje temos apenas 739, uma redução de cerca de 43%. Em termos de desemprego, em 2013 tínhamos 3.700 pessoas desempregadas, hoje temos, o número também é preocupante, mas 2 mil pessoas, ou seja, um decréscimo de 43%. Temos mais empresas do que tínhamos em 2013. Repare que só no primeiro trimestre tivemos mais 19 sociedades e apenas 9 que foram dissolvidas, ou seja, um saldo positivo de 10. Repare, eu sempre acreditei naquele concelho, foi o concelho onde eu nasci, cresci, tem um capital humano muito forte, um povo trabalhador, humilde, muito generoso. Tem muita massa crítica, ao contrário do que muita gente pensava e dizia, Câmara de Lobos tem muita massa crítica, gente que faz coisas novas, coisas diferentes. Repare que, por exemplo, que a ornamentação das festas de São Pedro foram feitas por pessoas de Câmara de Lobos, por instituições de Câmara de Lobos. Isso é importante. A Câmara Municipal não tem muitos recursos financeiros, mas podia ter contratado uma empresa para fazer a ornamentação, mas não. Lançou um desafio à comunidade local, à Casa do Povo, de Câmara de Lobos, ao Grupo Teatro Metáfora. Todos eles pensaram num projeto e tivemos muita gente em Câmara de Lobos, com imagens lindíssimas, com materiais muitas vezes reciclados. Temos ali o projeto também das portas. Aquele projeto está a levar muita gente também a Câmara de Lobos. O projeto das portas, que é único, que é feito pelo Grupo Teatro Metáfora, que é um grupo que já é conhecido não só em Câmara de Lobos, nem na Madeira, mas em termos internacionais, já ganhou vários prémios internacionais, e é isso que nós queremos. Estamos a provar a muita gente que temos massa crítica, temos gente que pensa, e isso é que é importante. Em termos de novos projetos turísticos, o que é que está na forja? Bem, temos mais um hotel, também do Grupo Pestana, a cerca de 50 metros do Pestana Churchill Bay, uma unidade de cerca com 42 quartos. Repare que o Grupo Pestana está a acreditar muito em Câmara de Lobos, e o Grupo Pestana, quando faz investimentos pensados, estruturados. O Dr. Dionísio ainda não começou a ganhar dinheiro com este novo hotel e já está a construir um novo hotel em Câmara de Lobos. Temos também
investidor que já apresentou um projeto, uma unidade de 60 quartos, ao lado do antigo centro de saúde, também na Baixa da cidade de Câmara de Lobos. Temos também uma unidade na zona do Cabo Girão, temos várias pequenas unidades também de alojamento local. Isso é importante, sobretudo em casas... É preciso ter algum cuidado com o crescimento de camas ou em Câmara de Lobos esse cuidado não é preciso ter? Não, é preciso ter. Obviamente nós queremos a cidade, o concelho, para os residentes. Isso, como é óbvio, essa é a nossa primeira preocupação. Repare que nós, por exemplo, no antigo centro de saúde, podia nascer lá um hotel, mas nós não queremos lá um hotel. Vamos instalar lá a junta de freguesia, a Casa do Povo, a Universidade Aberta, ou seja, também temos que dar vida às cidades. E não queremos que aconteça aquilo que aconteceu em Lisboa, onde em alguns bairros típicos já não temos residentes a viver lá. Queremos que a cidade seja para os camarlobenses, para aqueles que lá residem, mas também, obviamente, se ajudarmos a economia local, para nós é muito importante, é relevante, cria emprego e riqueza. Dr. Pedro Coelho, é a intenção também da autarquia fazer um museu dedicado a Winston Churchill. Este projeto vai mesmo avançar? Sim, esse projeto insere-se no projeto que nós temos para a Baía de Câmara de Lobos, sobretudo fazer alguma regeneração urbana daquele espaço, uma candidatura que nós apresentámos junto do Instituto de Desenvolvimento Regional, na ordem dos 7 milhões de euros, com mais espaços públicos, com mais espaços verdes, com mais espaços para as pessoas, menos trânsito, com um elevador para ir ao topo do ilhéu de Câmara de Lobos e nessa linha, nesse projeto que nós temos, pensamos que vamos iniciá-lo em 2020, no início de 2020. Estamos a acabar neste momento o programa o caderno de encargos e o programa de procedimento e, como lhe disse, temos um espaço que é onde funciona o atual estacionamento da Baía, onde temos uma loja lá de 900 metros, onde queremos instalar o museu dedicado ao Sr. Churchill. E o que é que vai ter este museu? Há negociações com o exterior? Sobretudo que retrata a passagem dele pela Madeira e, em particular, por Câmara de Lobos. Foi um estadista marcante do século XX, é importante relembrá-lo, pintou brilhantemente a nossa Baía após a Segunda Guerra Mundial, é uma marca também de Câmara de Lobos e temos que criar mais atrativos para que as pessoas possam passar mais tempo em Câmara de Lobos. Temos esse museu e temos também um outro museu onde vai nascer o novo Hotel Pestana, no edifício Torre Bela, onde já há um espaço, esse já foi definido no caderno de encargos, uma área de cerca de 300 metros, onde vamos instalar o Museu do Pescador. O Museu do Pescador. Muito bem. Falemos agora um pouco da ecotaxa turística, já que estamos a falar de turismo. A Câmara de Santa Cruz aplica esta ecotaxa turística, outras câmaras da Madeira, incluindo a do Funchal, também ponderaram esta ecotaxa. Câmara de Lobos também vai embalada nesta ideia? Repare, o turismo é muito importante para a região autónoma da Madeira. Em termos de PIB, cerca de 25% do PIB é receitas do turismo e emprega cerca de 40% da população. E essa taxa a ser aplicada, deve ser aplicada de uma forma uniforme nos 11 municípios da região autónoma da Madeira. Ninguém vai à Madeira para ir ao Funchal, para ir a Santa Cruz, para ir a Câmara de Lobos, não. Há o destino Madeira, pérola do Atlântico. E por isso, e nessa linha, eu defendo que essa taxa deve existir, obviamente, resultante de um diálogo aberto e franco com diferentes, com as câmaras, com o Governo Regional. Essa taxa deve ser aplicada, mas numa perspectiva regional e não local, porque, repare, Santa Cruz tem autonomia para isso, criou a sua taxa turística, mas nós não devemos pensar só nas nossas capelinhas. Devemos ir pensando passar um pouco fora da caixa. O Funchal também já pensou, não sei se vai aplicar ou não, mas repare, o Funchal, se aplicar, tem uma receita de 5 milhões de euros. Muitos dos investimentos, em termos turísticos, são da responsabilidade que são feitos no Funchal, são da responsabilidade do Governo Regional. O fim do ano, a Festa da Flor, o Carnaval e outro tipo de eventos são feitos no Funchal. A pergunta que eu faço é se a Câmara Municipal do Funchal aplicar essa taxa, quem é que vai financiar, quem é que vai continuar a financiar esse tipo de promoção e de investimento na área turística? Obviamente isso tem que ser pensado. Eu acho que essa taxa faz todo o sentido. Acho que ninguém deixa de ver a Madeira se pagar mais €1. Agora, devia ser feita de uma forma ponderada, discutida, debatida para toda a região autónoma da Madeira,
porque acho que faz todo o sentido. Até porque, repare... Mas como é que ia ser feita a distribuição pelos municípios de uma taxa regional? Teria que ser pensada, teria que ser debatida. Não sei se tinha a ver com o número de camas, não sei se tinha a ver com o número de camas ou não. Agora, temos o destino Madeira, não temos o destino Funchal, nem o destino Santa Cruz. Eu acho que devia ser aplicada, até porque podia até desonorar o orçamento da região. O Governo investe bem na promoção turística da Madeira, deve investir cerca de 15 milhões de euros, e se tivéssemos essa receita por via dessa taxa, até podíamos desonorar o orçamento da região autónoma da Madeira. Por outro lado, como sabe, quando temos mais turistas, temos mais resíduos, temos um conjunto de serviços e também, se tivéssemos essa taxa, em vez de ser o orçamento da região a suportar a recuperação dos miradouros, das veredas, dos percursos pedestres, essa taxa podia financiar, sem ir mais uma vez ao orçamento da região, mas penso que, por assim, em Câmara de Lobos, nós não vamos aplicar essa taxa, entendemos que deve ser aplicada, mas no todo da região autónoma da Madeira. Ainda pensando um pouco na imagem do turismo e na imagem do Conselho de Câmara de Lobos, foi polémico o projeto para a instalação de 20 jaulas de aquacultura em frente à Feijão dos Padres. A Câmara de Lobos foi ouvida sobre este projeto? Não, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos não foi ouvida, também não sei se tinha que ser, aliás, porque as jaulas ficam no concelho vizinho da Ribeira Brava. Nós só fomos ouvidos no plano de ordenamento marítimo, em que nós aí dissemos que era preciso ter algum cuidado na zona das Salinas e da praia do Vigário e também do Cabo Girão. Agora acho que é uma situação, nós não somos contra o investimento privado, longe disso, agora acho que deve ser debatido, discutido, falar com os vários parceiros. Somos uma terra turística. Isto quer dizer que ainda não tem uma ideia própria formada sobre este nós criámos a zona protegida do Cabo Girão e o Parque Marinho do Cabo Girão, que fica mesmo ao lado das jaulas. Não sei se isso é compatível. Eu acho que tem que haver uma distância mínima, salvo erro, é de 500 metros. Ou seja, nós pedimos, no âmbito da consulta pública, do processo, alguns esclarecimentos, nomeadamente no que concerne ao estudo de impacto ambiental, se foi feito, se não foi feito. Agora, acho que, uma vez que tivemos a situação que tivemos na Ponta do Sol, acho que estas coisas, para além das normas legais que temos que seguir, que é a publicação dos editais e as comunicações que são feitas, acho que isto tem que ser debatido e o Presidente do Governo já disse que esse processo só avança se for debatido com os autarcas e com, no fundo, com os stakeholders desse setor. Foi feito o afundamento da corveta Afonso de Cerqueira junto ao Cabo Girão. Já notamos aqui uma diferença no turismo ou no tipo de turismo que visita o Conselho de Câmara de Lobos? Sim, nós já notamos alguma diferença. Aliás, várias empresas ligadas ao mergulho querem se instalar em Câmara de Lobos. Temos já algumas lojas que podemos indicar para que essas empresas se instalem, sobretudo na zona do Cais, onde temos lá umas lojas que neste momento estão desativadas. Temos, sobretudo, criámos o Parque Marinho e nessa zona está afundada a corveta. Vemos, obviamente, mais gente e aqueles amantes do mergulho têm feito visitas, pelo menos é isso que me têm dito algumas entidades. Já foi feita uma consulta pública para saber a opinião das pessoas sobre o pagamento do acesso ao mirador do Cabo Girão. Qual é a opinião da autarquia? Repare, eu tenho uma opinião que eu acho que muitas vezes quando vamos lá fora, alguns miradores, museus, nós pagamos. E nessa linha, não sei qual foi o contrato que foi feito com os concessionários, mas é mais uma das matérias que deve ser discutida, deve ser debatida, se o residente deve pagar ou o madeirense deve pagar ou não, mas era mais uma fonte de receita. Se o Virgílio for lá fora, há vários sítios, para esta Europa fora, há miradores que são pagos. Não vejo mal nenhum que seja pago, até para, no fundo, fazer face a algumas despesas e também para preservar não só aquele espaço, mas outros espaços. Não sei como é que está esse processo. Já falámos aqui da regeneração urbana, já disse que era um projeto de quase 7 milhões de euros. Este projeto pretende melhorar, digamos assim, o passeio marítimo que liga a Câmara de Lobos ao Lido. O que é que vai mudar nesta frente de mar? Vai mudar desde a ponte dos corridos até, basicamente, aos espaços do concelho. Mais espaços públicos, mais
passeios, com um pavimento mais nobre, mais estacionamentos, uma melhor iluminação pública, mais eficiente, mais amiga do ambiente. A questão ambiental também foi uma preocupação nossa, mais ecoilhas, a questão da recuperação do Ilhéu de Câmara de Lobos, que tem um pavimento degradado, e o elevador que lhe falei ainda há pouco, dar mais vida, tornar aquele espaço mais nobre, mais funcional, em termos de trânsito, de mobilidade urbana, de pessoas portadoras de deficiência. Esse trabalho foi pensado, foi estudado, um projeto que demorou 2 anos a ser elaborado, e vamos lançá-lo até ao final do ano, contando que no início do próximo ano a obra já esteja no terreno, um investimento de 7 milhões de euros. Isto quer dizer que a candidatura já foi aprovada, é isso? A candidatura já foi aprovada por parte do Instituto de Desenvolvimento Regional, sendo que 5 milhões são fundos comunitários e o restante é do município. O senhor foi um dos críticos do Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Madeira. Acha que as verbas do PIDAR não são proporcionais à dimensão dos concelhos da Madeira? Já manifestou este descontentamento ao Governo? Repare, todos nós, como autarcas que somos, nós queremos mais. Queremos fazer mais, temos ideias e os orçamentos são escassos. E muitas vezes temos que cortar, no fundo, alguns investimentos, e temos vários investimentos em carteira, porque efetivamente o orçamento não é elástico. E na altura achei que a verba que era reservada ao município era reduzida. Nós tínhamos 1% do PIDAR, quando temos cerca de 13% da população, e obviamente também temos os nossos problemas, as nossas necessidades. Isso está a ser ultrapassado, temos tido algumas candidaturas aprovadas no âmbito da Lei de Meios, também muito foi feito no nosso concelho, a via rápida para o estreito de Câmara de Lobos. Obviamente um autarca que quer mais para o seu povo, mais para o seu concelho, pede sempre mais. E que obras é que gostava que o Governo desse uma ajuda? Sobretudo no centro, na requalificação do centro do estreito de Câmara de Lobos. Esse assunto está a ser já tratado. A requalificação também, que já temos o projeto da freguesia do Jardim da Serra, mais um equipamento desportivo. Um campo de futebol é muito importante. Repare, para as pessoas que estão lá em casa a nos ouvirem, podem pensar, lá está o Presidente da Câmara a pedir mais um campo, quando há outras, se calhar há outras necessidades. Mas repare, nós temos um campo para 7 clubes, num concelho que tem uma forte prática desportiva, quando outros concelhos da dimensão do nosso têm 7, 8 campos. Já fizemos sentir essa necessidade ao Governo Regional, segundo sai para o próximo programa de Governo, isso será uma realidade. E para quando o Parque Desportivo da cidade? O Parque Desportivo da cidade também é um projeto nosso. Nós adquirimos alguns terrenos numa das margens da Ribeira do Vigário, em frente ao Centro de Saúde de Câmara de Lobos, em frente ao novo Centro de Saúde de Câmara de Lobos, e vamos criar ali um parque desportivo, com várias valências, com pádel, com jogos tradicionais, dando mais vida àquele espaço que hoje está inutilizado, e acredito que em 2020 iremos iniciar as obras. E a Carta Desportiva já está toda elaborada? Já está, tanto a Carta Desportiva como o Guia de Recursos, tanto tudo o que é equipamentos e documentos estratégicos. Nós criámos a Carta Educativa, o Guia de Recursos, o Diagnóstico Social, ou seja, as políticas que nós implementamos em Câmara de Lobos não são avulso, são pensadas, são organizadas, fazem parte da nossa visão estratégica que temos para o nosso concelho. Não é uma visão de curto prazo, é sim uma visão de longo prazo. Este Parque Desportivo da cidade vai custar quanto? Já se sabe? Cerca de 1 milhão de euros. 1 milhão de euros, e vai ser de acesso gratuito? Sim, acesso. Sr. Presidente, tanto Miguel Albuquerque como Paulo Cafofo assumem o compromisso de concretizar a via expresso entre o estreito de Câmara de Lobos e o Jardim da Serra. Como é que olha para esta obra? Essa é uma obra importante. Aliás, quando o Presidente do Governo inaugurou essa obra em 2017, a via rápida Câmara de Lobos Estreito, nesse dia foi referido que essa obra é uma obra importante. Eu próprio disse que o acesso estreito Jardim da Serra era importante, porque também parte do investimento já está feito, alguns túneis, e também por outra coisa. A Madeira, o que é hoje, é uma terra desenvolvida, com muitas infraestruturas, e foi muita mão de obra, muitas mãos, sobretudo de homens das freguesias do Estreito de Câmara de Lobos e do Jardim da Serra, que logo pela manhã saíam de casa para construir a Madeira que hoje conhecemos. E por isso também é justo
que aqueles que deram o seu contributo também tivessem o melhor acesso à sua freguesia. O que o estranho é que o Sr. Presidente do Governo já disse isso várias vezes e vai fazer. O que eu acho estranho é o candidato do Partido Socialista falar nisso agora, quando muitas vezes criticou o Betão e o Alcatrão, dizer que essa obra é importante, quando o seu grupo parlamentar na Assembleia Legislativa da Madeira tem criticado essas obras, esse Betão, esse Alcatrão, quando o Governo Regional tem feito uma política não de Betão nem de Alcatrão, uma política social, económica, também com investimentos nas infraestruturas rodoviárias, porque repare, em Câmara de Lobos muitas pessoas querem menores acessos, mais caminhos, porque vivem perto de uma vereda, porque foi o terreno que o pai ou a mãe lhes deu para fazer a casa e hoje pedem ajuda à Câmara para que façam acesso para que pelo menos o carro vá perto de casa. E isso não se faz com folhas de bananeira, isso se faz ou com Alcatrão ou com Betão. Já aqui falamos de vários museus, já aqui falamos também do que vai surgir na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, vai ser remodelada. Como é que vai ser este projeto, que tem associado também um projeto que se chama Museu da Vinha e do Vinho? Repare, o capital do vinho Madeira é a freguesia, a capital é a freguesia do Estreito de Câmara de Lobos. Mais de 50% do vinho Madeira é produzido nos vinhais do Estreito. E então, mesmo ao lado do Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, temos lá um terreno, o projeto de arquitetura já foi feito, estamos só a ultimar com o arquiteto o plano funcional, a questão de qual o acervo que lá vamos colocar, já pedimos a algumas pessoas que nos dessem alguns equipamentos, alguns que já não utilizam, no fundo para rechear aquele museu que será o primeiro museu do vinho e da vinha na região autónoma da Madeira. O projeto de arquitetura está pronto, como lhe disse, falta apenas o plano funcional na terra onde tem que ser construído, que é o Estreito de Câmara de Lobos, que é aí onde se produz mais de 50% do vinho Madeira. Vamos a contas. Como é que está a dívida da Câmara de Câmara de Lobos? O município goza de boa saúde financeira? O município, quando nós chegámos à Câmara Municipal, a dívida de longo prazo era de 13,5 milhões de euros. Hoje é de um pouco mais de 6 milhões de euros. Tínhamos 5 empréstimos quando nós lá chegámos, hoje temos apenas 2. A dívida está controlada, não é problemática, não limita muito a nossa atividade operacional. Agora, o problema que nós temos é mais de receita. Hoje em dia as câmaras municipais dão muitos apoios e bem, muitos apoios sociais, reduções de IMIs, a questão das bolsas de estudo que nós estamos a atribuir a 474 bolseiros, foi um dia social muito importante. Houve aqui uma inversão, digamos assim, das regras do jogo, porquê? Não houve inversão, acho que é importante que se apoie os nossos jovens. E mas quis chegar a mais gente, foi isso? Sim, nós inicialmente no nosso programa, no nosso regulamento das bolsas, apoiávamos somente 200 pessoas, 200 estudantes, hoje apoiamos o dobro. Acho que é importante ajudar todos, porque repare, o funcionário público, um agregado familiar, 2 pessoas que trabalham, que são funcionários públicos, que podem ganhar 800 euros, não são pessoas ricas e muitas vezes não tinham direito a bolsa de estudo. O filho não tinha direito. E nós revemos essa situação. Hoje, basicamente, só os muito ricos é que não têm acesso à bolsa. Apoiamos 774 pessoas, 294 estudam fora da região autónoma da Madeira. Posso lhe dizer que 41 alunos estão em medicina, 34 em engenharia, ou seja, temos gente que está a estudar para no futuro, se possível, valorizar o seu concelho. Apoiam mesmo quem estuda no estrangeiro, é isso? Sim, também temos casos de pessoas que estudam no estrangeiro, sobretudo ligado às artes, à dança, ao teatro. Nós também apoiamos essas pessoas porque são originárias e residem, no fundo, o agregado residia em Câmara de Lobos. A taxa de endividamento da autarquia, ainda voltando à questão da dívida, é menos de metade, ou seja, pouco mais de 45%. Isto quer dizer que esta é uma estratégia por opção, ou seja, não usar toda a taxa que tem direito legalmente? Nós agora vamos usar... É uma obrigação? Nós agora vamos certamente pedir um empréstimo para financiar o projeto estruturante que temos para a baixa da cidade. Temos feito pequenos empréstimos de curto prazo que têm que ser liquidados no final do ano.
temos um de 1 milhão de euros que vamos liquidá-lo até o dia 31 de dezembro de 2019. Tem sido uma política, obviamente a dívida não é um problema, desde que seja pagável. Ter dívida não é necessariamente mau, porque também tendo dívida vamos fazendo novos investimentos. Temos reduzido a dívida, é certo, mas certamente no início do próximo ano vamos fazer um empréstimo para fazer face ao grande investimento que temos na Baixa da cidade de Câmara de Lobos. Quais são as vossas grandes fontes de receita? Basicamente verbas do Orçamento de Estado, cerca de 8 milhões de euros, receitas próprias, IMI, IMT, e o IMT tem vindo a crescer em Câmara de Lobos, o que denota alguma procura por habitação em Câmara de Lobos, muitas transações, compra e venda de prédios, o IUC, o Imposto de Circulação, receitas também vindas de fundos comunitários e alguns contratos de programa que fazemos com o Governo Regional da Madeira, que é uma importante fonte de receita e que vai, no fundo, fazer com que o orçamento total ronde, hoje em dia, 25 milhões de euros, quando há 15 anos atrás andava à volta dos 50 milhões de euros. E em termos de impostos, é a estratégia para manter, ou seja, reduzir? É isso? Nós temos aplicado o IMI familiar, temos reduzido, quando eu cheguei à Câmara Municipal, a taxa de IMI era 0,4, hoje é 0,32, devolvemos 40% do IRS, somos o Conselho Urbano da Região Autónoma que mais reduz, que mais devolve aos contribuintes. É o nosso contributo. Agora, nós não podemos baixar mais neste momento o IMI, porque temos um conjunto de investimentos que são importantes, que também melhoram a qualidade de vida das pessoas. É isso que nós queremos, e se nós reduzimos muito a nossa receita, não podemos fazer face aos investimentos que as pessoas pedem. E em termos de apoios às instituições e à educação, nomeadamente às escolas e à compra de livros, qual vai ser a estratégia dos próximos tempos? Continuar, nós apoiamos muito as instituições locais do nosso concelho, seja da área desportiva, cultural, recreativa, os bombeiros voluntários de Câmara de Lobos, investimos cerca de 700, 800 mil euros por ano, temos também um programa dedicado aos estratos sociais desfavorecidos, recuperamos algumas habitações degradadas, dando alguma dignidade, uma maior dignidade às pessoas, às habitações dessas pessoas. Isso tem sido feito, apoiamos as nossas escolas, promovemos programas para a juventude, para os menos jovens, a situação também da causa animal, também investimos muito na causa animal, ou seja, temos feito investimentos na área social relevantes e que têm que ser feitos, e nós temos orgulho nisso. Por falar em educação, como é que viu a polémica à volta da fusão da Escola do Corral dos Freiras? Para nós, Câmara Municipal, o importante é que a escola se mantivesse. A escola manteve-se, os alunos estão lá, o corpo docente está lá, a escola está a funcionar. O que houve foi uma mera fusão administrativa com a escola de Santo António, onde passámos a ter uma direção e não duas direções. Tudo está a funcionar, fazemos parte do Conselho da Comunidade Educativa, a Câmara Municipal tem um representante, tem um aluno da Escola do Corral, tem um pai, um encarregado de educação nesse Conselho da Comunidade Educativa da Escola do Corral. Continuamos a apoiar os nossos alunos com viagens ao continente, com visitas de estudo, promovendo também a ida à Universidade Júnior no Porto e à Universidade de Verão em Coimbra. Tudo isso está a ser feito. Para nós, mais do que as direções, importa que a escola funcione, que os alunos estejam no Corral das Freiras, e a questão aqui foi meramente administrativa. Mas o antigo diretor da Escola do Corral das Freiras garantiu no Parlamento madeirense que os números dos alunos comunicados pela Secretaria de Educação à Câmara estavam abaixo daquilo que, na realidade, a escola tinha. Isto confirma esta informação? É verdade? Repare, quando a escola foi fundida, tinha 179 alunos, pelo menos é esses os dados que temos. E a escola continua a funcionar. Não é relevante se para nós, Câmara Municipal, se a fusão teve a ver meramente com questões que não é aquelas que nos dizem respeito. O que nós quisemos saber é se a escola continuava a funcionar, se os alunos estavam naquela escola, para isso é que foi importante. E agora, essa questão do senhor diretor não me compete a mim responder. Câmara de Lobos tem dívidas por saldar perante a empresa pública Águas e Resíduos da Madeira ou não? Tem uma dívida residual, o contrato foi assinado em 2011,
na passagem, o contrato de concessão, houve ali um período onde a Câmara continuou a cobrar uma receita que já era, no fundo, devida à ARM. Quando nós iniciámos as funções, a dívida era de cerca de 700 mil euros, hoje é um pouco mais de 300 mil euros, uma dívida que é paga anualmente e está em dia. Mas este foi um bom acordo? Eu acho que sim, repare. O Virgílio não vê naqueles municípios que não são aderentes a fazerem grandes investimentos. A ARM já investiu entre 2015 a 2018 cerca de 7 milhões de euros, posso lhe dar alguns exemplos, a ETAR de Câmara de Lobos, a ETAR do Corral das Freiras, os investimentos que têm feito na área do regadio, do saneamento básico, e a Câmara Municipal não tinha recursos financeiros para fazê-lo. Por outro lado, têm previstos alguns investimentos no futuro, na ordem dos 33 milhões de euros. Ainda agora, recentemente, acabaram de colocar o saneamento básico na zona das Fontinhas, na freguesia da Quinta Grande. Acho que pode melhorar, a RM pode melhorar, em alguns casos, em algumas zonas, o serviço, sobretudo no que concerne à recolha de resíduos sólidos, mas eu acho que a Madeira é demasiado pequena para ter 11 municípios a gerirem a água e a recolha de resíduos sólidos. Repare, por exemplo, que quando o meu colega de Mexico iniciou funções, em 2013, ele disse que ia revogar o contrato que o município tinha celebrado com a ARM e não se conhece mais nenhuma posição pública do mesmo, o que prova que a opção que foi tomada em Mexico, bem como a opção que foi tomada em Câmara de Lobos, foi a opção mais acertada. Estamos em ano de eleições. O que é que espera do seu partido para as eleições regionais? Repare, eu espero que nós tenhamos um bom resultado. Ainda hoje falava com uma senhora em Câmara de Lobos e ela dizia: Presidente, os madeirenses são conservadores, vão para aquilo que é certo e não gostam do incerto. E todos nós sabemos a obra que o PSD fez ao longo destes 43 anos. Nós não vivemos do passado, mas sabemos olhar para o passado. Sabem o que nós fizemos, o que muitos fizeram do meu partido pela Madeira, através do voto popular, e há aqui dois projetos. Há um projeto claro e bem definido do PSD, que tem como líder o Dr. Miguel Albuquerque, e há uma situação que eu não conheço nenhum projeto de um outro candidato. Caso o PSD não tenha maioria absoluta, deve tentar uma coligação ou não? Qual a sua opinião? Não sei se o PSD não terá maioria absoluta. Nós vamos procurar sempre o melhor resultado. É isso que nós queremos. Estamos a trabalhar muito. O partido hoje está unido, está coeso. Só temos um governo forte se tivermos um partido forte. O governo pode ser o melhor governo do mundo, mas se o partido não for forte, um dia acaba por cair. Agora, o que eu acho é que as pessoas, os madeirenses que nos ouvem em casa, sabem o trabalho que foi feito, os apoios sociais que foram dados nestes 4 anos e meio, a questão das creches, do apoio à mensalidade, a questão dos espaços sociais, a questão da redução da dívida, um conjunto de apoios que foram dados aos nossos agricultores, sabem o que foi feito, certamente avaliam esse trabalho e, obviamente, com o nosso trabalho, que será muito porta a porta. Olha, por exemplo, posso dar um exemplo. O nosso partido vai andar a fazer campanha, aliás, faz campanha todos os dias. E não sei como é que o candidato do Partido Socialista vai fazer campanha, por exemplo, no Funchal. Há menos de 2 anos, ele pediu o voto a muitos funchalenses. E algumas pessoas confiaram-lhe o voto, por isso é que ele ganhou as eleições. Ele agora vai pedir o voto a essas pessoas? Com que cara? O que é que as pessoas lhe vão responder, uma vez que ele interrompeu o seu mandato autárquico e, por um ego pessoal, quer, no fundo, governar a região autónoma da Madeira? Será certamente uma grande dificuldade. Vi-se agora nas eleições europeias. De um lado há um projeto, do outro lado há uma coisa que não sei se é um projeto estruturado e uma estratégia bem definida para o futuro da região autónoma da Madeira. Ainda há pouco dei-lhe o exemplo da questão das obras, onde o PS, grupo parlamentar, não se entende com o candidato do PS. Eu acho que vamos ter um bom resultado, mas para isso também, obviamente, temos de trabalhar muito. Mas defendia, por exemplo, uma coligação ou um acordo de base parlamentar, como aconteceu no continente, com o governo de António Costa, com o Bloco de Esquerda e com o PCP? Supondo que o PSD não garanta a maioria absoluta, pode acontecer, o que eu defendo é que o governo deve ser todo do PSD e pode, obviamente, o PSD fazer acordos parlamentares com outros partidos. Obviamente, se há uma outra situação que um partido defende, o PSD deve
sempre possível, e se tiver na sua matriz ideológica, defender essa posição. Agora, ter secretários regionais de outro partido que não o PSD, quando o PSD foi o partido mais votado, na minha opinião pessoal, e esta é uma opinião pessoal que não vincula, obviamente, o meu partido, eu acho que não faz sentido. Eu acho que se o partido mais votado, como nas câmaras municipais, é o que faz o governo, e o governo deveria ser todo do PSD. Dr. Pedro Coelho, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final deste programa em entrevista. A si especial desejo uma boa noite e também um bom fim de semana.